Olá, turma! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, vamos estudar o emprego de mais com i e mais sem i. Oralmente é bem parecido, mas vamos compreender o seu significado. Mais com i é usada como advérbio de intensidade. É o oposto de menos. Exemplo: eu estudei mais que você. Mais sem i equivale a porém, contudo, entretanto, é uma ideia adversa. Exemplo: eu queria muito ir, mas preciso trabalhar. Página 85, emprego de mais e mais. 11. Leia os trechos e responda aos itens a seguir. Esse animal não é parente do Homem-Aranha, mas tem suas habilidades para conseguir ficar agarrado em qualquer superfície. E cada uma delas é coberta por mais de 1 milhão de cerdas, algo semelhante a um pelo duro e áspero. Letra A. As duas palavras destacadas têm o mesmo significado? B. Qual delas expressa a ideia de oposição? E qual expressa a ideia de intensidade? A palavra mais, com i, indica intensidade e significa o contrário de menos. Já a palavra mais, sem i, expressa oposição e pode ser substituída por porém, embora entretanto. 12. Complete as frases com mais, com i, ou mais, sem i, observando o contexto. Mais atitude. A notícia que você leu no início do capítulo informa sobre uma decisão em tribunal. Quando cidadãos do nosso país se sentem prejudicados, como foi o caso da compradora do ar-condicionado na notícia, eles podem buscar auxílio em órgãos da justiça. Em muitos casos, o primeiro momento após esse pedido é uma audiência de conciliação. O objetivo nesse momento é que as pessoas dos dois lados possam chegar a uma conclusão com a qual todos concordem. Qual poderia ser a solução para o caso do ar-condicionado queimado pela lagartixa? Essa seria uma atividade realizada na sala de aula, onde faríamos a simulação de uma audiência de conciliação. Porém, ainda não podemos realizar atividades em grupos, então não realizaremos essa atividade, da página 86 e 87. Você escreve. Notícia. Chegou a hora de você colocar a mão na massa e escrever uma notícia. Sua notícia será sobre um fato inusitado. Para isso, deixe a criatividade entrar em campo. Primeiro, você vai planejar o seu texto. O que escrever? Uma notícia. Sobre o que? Um fato inusitado, curioso. Número 1. Antes de começar a escrever sua notícia, escolha uma entre as manchetes a seguir. Caso tenha outra ideia, lembre-se que o fato deve ser relevante e inusitado. Enquanto escolhe a manchete, vá pensando em uma paisagem que possa completar o seu texto. Primeira manchete. O homem finalmente chega ao planeta Marte. Segunda manchete. Gato é preso suspeito de furto. Terceira manchete. Brasil atinge a maior frota de carros voadores do mundo. Você vai escolher uma das três ou, se você preferir, criar sua própria manchete. Número 2. Escreva a seguir um pequeno resumo da sua notícia que irá orientar o seu texto. Escrevendo o texto. Leia o que deve constar em sua notícia. Em seguida, escreva a notícia em seu caderno. Título. O título deve destacar o aspecto mais importante do fato que gerou a notícia. Primeiro parágrafo. Relate o que, onde e quando o fato aconteceu e as pessoas que estão envolvidas. Segundo parágrafo. Aprofunda sua notícia, indicando causas, consequências e incluindo falas de especialistas. Terceiro parágrafo. Apresente uma curiosidade sobre o fato escolhido por você. Fotografia. Escolha uma fotografia que complemente a sua notícia. Caso queira, você pode fazer um desenho. Do texto. Chegou a hora de revisar a notícia.
Para se certificar de que seu texto está claro, preencha o quadro a seguir. 1. O título foi inserido? Ele destaca o aspecto mais importante do fato noticiado? Você vai marcar sim ou não. 2. No primeiro parágrafo, foi indicado o que aconteceu, onde aconteceu, quando aconteceu e as pessoas envolvidas no fato noticiado? Marque sim ou não. 3. No segundo parágrafo, foi aprofundado o fato noticiado, indicando as causas e as consequências? Marque sim ou não. 4. A foto está completando as informações noticiadas? Marque sim ou não. De olho na imagem. Arte inusitada pelas paredes. Bordalo II é um artista português conhecido por utilizar materiais não muito convencionais ao criar suas obras. Observe uma de suas curiosas esculturas, denominada Camaleão. Número 1. Quais foram os materiais que o artista utilizou para produzir a escultura Camaleão? Observe bem. Sucatas de carro, pedaços de telhas, pneu, fios e entre outros. Olhe bem, veja o que você consegue identificar. Número 2. Os camaleões são conhecidos pelo curioso fato de alguns serem capazes de mudar de cor de acordo com o ambiente em que estão. Com base nisso, responda: A. Quais foram as cores utilizadas pelo artista para colorir a obra? Observe bem. Temos o cinza, preto, diversos tons de verde. Letra B. Por que foram utilizadas essas cores? Essas cores se aproximam da cor marrom na parede em que a escultura foi colocada. Número 3. Ao usar materiais retirados do lixo na escultura do camaleão, o artista mostra preocupação com o meio ambiente? Sim ou não? Por quê? Dá para observar que o artista se preocupa com questões ambientais, aproveitando materiais já descartados. Gosta de ler? Leia o texto a seguir e depois responda as questões. A lagartixa. Se a lagartixa perde o rabo, nem se lixa, pois no cotoco um rabo novo logo capricha. Mas se na rixa perde a cabeça, já não é micha, pois sem cabeça o corpo esquece como se espicha. Número 1. Quais palavras no poema rimam com lagartixa? Circule-as. Número 2. Observe a primeira estrofe do poema reescrita como se fosse uma frase. Quais palavras ou expressões podem substituir as que foram cortadas? Quais palavras você pode substituir por lixa, cotoco e capricha? Número 3. Releia a segunda estrofe do poema e escolha 3 palavras no quadro a seguir para substituir rixa, micha e espicha. Você vai circular no retângulo. Reescreva a segunda estrofe substituindo as palavras rixa, micha e espicha pelas palavras que você escolheu. Para relembrar, neste capítulo nós vimos que a notícia é escrita para informar fatos e acontecimentos. E o que mais? Está tudo ali publicado naquele jornal eletrônico. Vamos ler? A notícia é direcionada a um público específico. O texto sempre traz resposta às questões: o que aconteceu, com quem, quando, onde, como aconteceu. É importante sempre checar as notícias que recebemos, pois devemos tomar cuidado com notícias falsas. Os advérbios são palavras que apresentam a ideia de circunstâncias, como tempo, lugar, intensidade, afirmação, negação e dúvida. Essas palavras se referem geralmente a verbos, adjetivos e outros advérbios. Já a locução adverbial é quando uma expressão formada por 2 ou mais palavras possui o mesmo valor de um advérbio. A palavra mais, sem i, estabelece ideia de oposição. A palavra mais, com i, indica intensidade.